Olá, esse vídeo aborda uma questão sobre a filosofia de Immanuel Kant, extraída da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Antes de resolver a questão propriamente dita, iniciaremos com uma breve introdução a alguns aspectos centrais da filosofia de Kant. Kant nasceu em 1724 em uma cidade que na época fazia parte da Alemanha e se chamava Königsberg. Kant é classificado como um filósofo alemão do século XVIII e é considerado um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. Ao contrário do que costuma acontecer nos dias de hoje, Kant produziu um sistema filosófico, o que quer dizer que abordou vários temas de interesse filosófico de maneira integrada. Dois desses temas são a ética, por um lado, e a metafísica e a epistemologia, por outro. Por ética, podemos entender a área da filosofia preocupada com valores, como o que torna uma ação certa ou errada. E podemos entender a metafísica e a epistemologia como áreas da filosofia preocupadas com o conhecimento humano e com como podemos conhecer os aspectos mais fundamentais da realidade. Um ponto de entrada para a filosofia kantiana é um conceito situado na fronteira onde a ética e a metafísica se encontram. Trata-se do conceito de liberdade. Kant caracterizou a liberdade da vontade, ou capacidade de livre escolha, de duas maneiras relacionadas. A primeira é uma caracterização negativa. Kant diz que a vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e liberdade seria a propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente independentemente de causas estranhas que a determinem. Em outras palavras, os seres racionais têm liberdade quando suas escolhas não são determinadas por causas que residam fora de suas capacidades racionais. A caracterização positiva, por outro lado, pergunta: que outra coisa pode ser a liberdade, senão autonomia, isto é, a propriedade da vontade de ser lei para si mesma? Nesta caracterização positiva, a liberdade é entendida como autonomia, que é a capacidade da vontade de autorregrar-se, isto é, a capacidade de dar leis para si mesmo. Essas leis, na teoria ética kantiana, são as formulações do imperativo categórico. Não entraremos em detalhes desta teoria nesse vídeo, mas um exemplo de lei que a razão poderia dar a si mesma seria o seguinte: haja sempre segundo regras que você poderia querer que fossem seguidas por todos os agentes. Se a razão humana pode fazer com que ela mesma siga essa lei, então, segundo Kant, ela é livre no sentido positivo. As caracterizações da liberdade recém-apresentadas, e especialmente a caracterização negativa, geram um problema para Kant. Kant acreditava que todos os fenômenos são determinados por causas anteriores que lhes são externas. Assim, se todos os eventos são o produto de causas determinantes anteriores, não seriam determinadas também as ações e decisões humanas, ao contrário do que exige a liberdade em sentido negativo? Não temos controle sobre o que aconteceu no passado, mas se eventos passados determinam minhas decisões, assim como determinam os demais eventos, não teríamos liberdade, e, segundo Kant, a ética como um todo não faria sentido. A solução proposta para o problema da liberdade consiste em fazer uma distinção entre coisas tal como aparecem para nós pelos sentidos e coisas pensadas em si mesmas. A seguinte passagem faz uso desta distinção. O conceito de causalidade enquanto necessidade natural, diferentemente da causalidade enquanto liberdade, diz respeito somente à existência das coisas na medida em que sua existência é determinável no tempo. Por conseguinte, das coisas como fenômenos, em oposição à causalidade delas como coisas em si mesmas. Em outras palavras, Kant diz aqui que a tese de que todo evento é determinado por causas anteriores aplica-se somente às coisas entendidas como fenômenos, isto é, como objetos situados no espaço e tempo que sejam objeto do conhecimento humano. Isso acontece porque é uma lei de nossa própria capacidade de conhecer as coisas mediante os sentidos que as entendamos como encadeadas segundo leis causais. O conceito de liberdade, por outro lado, aplica-se de outra maneira. Se ainda se quiser salvá-la, ou seja, se ainda se quiser salvar a liberdade, não resta outro caminho senão atribuir a existência a uma coisa, e também a causalidade segundo a lei da necessidade natural, simplesmente ao fenômeno, porém, atribuir a liberdade ao mesmo ente enquanto coisa em si mesma. Em resumo, portanto, um elemento central no sistema filosófico kantiano é a distinção entre o âmbito das leis da natureza e o âmbito das leis morais. Por um lado, quando buscamos conhecer o mundo,
inevitavelmente entendemos os objetos como encadeados causalmente segundo leis naturais, onde eventos anteriores determinam os eventos seguintes. Por outro lado, no âmbito da ética, a razão pensa-se como livre de qualquer determinação externa e como capaz de determinar-se segundo leis morais que dá a si mesma. Não há conflito aqui, segundo Kant, porque as leis da natureza aplicam-se apenas às coisas como fenômenos, ou seja, como objetos que podem ser conhecidos mediante os sentidos. Por outro lado, no âmbito da ética, a razão pensa-se não como um fenômeno, mas como coisa em si mesma, ou, como Kant falou, como númeno. As coisas, como númeno, não são objeto de conhecimento mediante sentidos, mas apenas objetos sobre os quais a mente humana pode pensar. Como nota final, o projeto kantiano ficou conhecido como filosofia crítica. A palavra crítica descreve aqui o fato de que Kant buscou especificar os limites do conhecimento humano, especialmente no que diz respeito a temas tradicionais da filosofia, como Deus, a alma e a liberdade, antes de fazer mais uma tentativa de conhecê-los. Sobre esses temas, entendidos como coisas em si mesmas, Kant defendeu que não podemos obter propriamente nenhum conhecimento, embora possamos pensá-los no âmbito da filosofia prática, como exemplifica o uso do conceito de liberdade na ética. Com essa breve incursão na filosofia de Kant, podemos passar agora à questão 78 do caderno azul da edição do Enem de 2019. Esta questão inicia com duas citações, uma de Kant e outra da poeta brasileira Eurídice Fontella. A primeira passagem diz: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Essa é uma passagem extraída, então, do livro de Kant chamado Crítica da Razão Prática. A segunda passagem diz: duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Essa é uma passagem extraída do poema Kant Relido. Em seguida, o enunciado da questão diz o seguinte: a releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano, e as seguintes alternativas são apresentadas. Alternativa A, possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Alternativa B, a prioridade do juízo e importância da natureza. Alternativa C, necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Alternativa D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. E alternativa E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Para responder essa questão, precisamos entender o que são o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim mencionados na famosa passagem escrita por Kant. Quanto à lei moral, já vimos que Kant entende a moralidade como derivando da autonomia, pelo que entende a capacidade da razão de dar leis a si mesma. Com isso, podemos admitir que há um sentido em que as normas morais são internas aos agentes, visto que são produzidas por sua própria racionalidade. O significado de o céu estrelado sobre mim pode ser compreendido se citamos uma continuação do texto kantiano. Kant diz que o céu estrelado começa no lugar que ocupo no mundo sensorial externo e estende a conexão em que me encontro ao imensamente grande, com mundos, sobremundos e sistemas de sistemas, e ainda a tempos ilimitados de seu movimento periódico, seu início e duração. Podemos ver aqui que Kant refere-se, com a expressão o céu estrelado, a seu pequeno e insignificante lugar em meio ao mundo sensorial, ou, como vimos, ao mundo dos fenômenos. Por outro lado, a lei moral reina, mediante a razão, no interior da vida humana e lhe destaca, por assim dizer, em meio ao restante da natureza. A questão pergunta quais são os aspectos do pensamento de Kant que são invertidos na passagem de Fontella, não exigindo explicitamente que sejam apresentados em ordem. Com a expressão a dura lei cobrindo-me, podemos interpretar Fontella como dizendo que a lei moral é algo externo que se impõe duramente sobre o agente. Isso inverte a concepção kantiana segundo a qual a lei moral é produzida pela própria racionalidade do agente. Já a expressão o estrelado céu dentro de mim, utilizada por Fontella, pode ser interpretada como situando a natureza, ou a causalidade natural, internamente ao agente. Isso inverte a maneira como Kant entende a expressão o céu estrelado, visto que enfatizava a imensidão do mundo fenomênico externo ao agente. A única alternativa que aborda essas duas ideias é a alternativa E. Segundo essa alternativa, portanto, a releitura poética realizada por Fontella inverte duas ideias centrais do pensamento kantiano
que são a interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Esse vídeo acaba aqui. Eu saliento que a filosofia kantiana é complexa e por vezes difícil de ser compreendida, mas espero que esse vídeo possa ajudar a compreender alguns de seus aspectos mais centrais. Até mais!